Beleza, beleza, rapaziada. Professor Rafael Marques, mais uma vez na área. A gente vai dar continuidade ao tubo digestivo e dessa vez a gente vai chegar até o nosso querido estômago, né? Saindo da boca, fiz a deglutição, passei pelo esôfago, cheguei lá no nosso querido estômago. Vamos nessa. Vamos conversar um pouco sobre esse órgão extremamente importante para o funcionamento do sistema. Maravilha, vamos embora. Bom, criançada, basicamente a gente vai comentar que o estômago é uma dilatação do tubo digestivo que se localiza logo abaixo daquele músculo chamado músculo diafragma, logo abaixo da caixa torácica. Ele vai ter um formato de J, como você pode perceber aqui, virado, né, para o lado esquerdo, aí, anatomicamente falando. É um órgão que a gente já discutiu a sua histologia, mas vale a pena a gente relembrar a existência da serosa de revestimento, da musculatura que vai acompanhar todo o tubo digestivo, do esôfago até o ânus, e os dobramentos internos que a gente vai chamar de vilosidades, tá? Basicamente, a função do estômago é realizar a quimificação, que é a digestão química que ocorre a nível do estômago. Aqui você vai ter basicamente a digestão inicial de proteínas em peptídeos. Vai ser uma digestão parcial das proteínas que vai originar os peptídeos que ainda não são possíveis lá de serem absorvidos, né? Bom, aqui você vai ter, moçada, aqui o bolo alimentar, que antes era chamado de bolo alimentar lá na boca e no esôfago, agora passa, por esse motivo, a ser chamado de quimo, né? De acordo com o tipo de alteração química que ocorre no estômago. Então, anatomicamente, ele vai apresentar dois esfíncteres, que são dois anéis aqui, ó, localizados um na entrada e outro na saída desse órgão. Um desses esfíncteres, esse bem aqui, ó, é chamado de cárdia. É aquele que fica aqui, ó, entre a abertura do estômago e a abertura do esôfago. Ele é chamado de cárdia porque ele fica bem perto do coração. Às vezes existem situações, moçada, do retorno do conteúdo estomacal até o esôfago por uma falha no fechamento desse esfíncter, e a dor provocada no esôfago, ela se confunde com uma dor torácica, né? Uma dor no peito. Mas na grande maioria das vezes as dores no peito, elas podem estar relacionadas com essa acidez esofágica, né? Geralmente quem tem lá o tal do refluxo acaba apresentando esse sintoma de forma bastante rotineira, né? Além disso, você tem uma segunda abertura que é conhecida como piloro. Aqui no piloro você já vai ter a divisa, né, digamos, entre o estômago e o duodeno, que é essa primeira abertura aqui, ó, são esses primeiros 15 centímetros do intestino delgado, tá? Já vai chegar no duodeno. Bom, existem dois tipos de células muito importantes lá no nosso estômago. Uma delas são chamadas de células pépticas, também conhecida como células principais. Essas células produzem uma substância conhecida como pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima inativa que, quando for ativada, vai estar relacionada com a digestão parcial das proteínas, tá? Além disso, existem as células oxínticas, também conhecidas como parietais. Essas células, moçada, já têm um papel diferente. Elas estão relacionadas com bombeamentos de íons H+, e íons cloreto. Legal é que esses dois íons eles se unem formando o que a gente vai chamar de ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais poderosos da natureza, e o grande efeito desse ácido é justamente ativar, né, vai provocar uma alteração estrutural no pepsinogênio, um lance que a gente vai chamar de desnaturação, né? E com essa alteração você tem que o pepsinogênio passa a apresentar a sua forma ativa, né? É um dos efeitos do ácido clorídrico no nosso organismo, além de ser considerado, né, um bom agente imunológico, no sentido de que ele está relacionado com a eliminação de possíveis parasitas que teriam acesso junto com o alimento, tá? Além disso, além das células pépticas, né, além das células parietais, eu tenho as células da mucosa, que produzem muco, e esse muco reveste o estômago internamente, evitando o contato direto entre o ácido e a parede do estômago. É como se fosse uma barreira física que evita que o ácido provoque lesões
na parede interna do nosso estômago. Como a gente estava comentando, o esôfago não tem esse muco, né? Não tem essa proteção. Então, caso essa cárdia, né? Esse esfíncter não tenha funcionando direito, né? Não tenha mais a sua força que costumava ter, o conteúdo ácido do estômago retorna para o esôfago, provocando aquelas lesões e aquelas dores que são bem características relacionadas ao refluxo, tá? Além disso, a gente comenta no estômago que existe o tal do suco gástrico, né? O suco gástrico, gente, vai ser formado por água, por muco. Esse muco aqui está bem relacionado com aquela proteção contra a acidez. O ácido clorídrico, a gente estava conversando um pouquinho sobre ele há pouco tempo. Ele vai ter um efeito imunogênico, vai estar relacionado com desmineralização óssea. Então o ácido clorídrico ajuda a quebrar, né, moçada, digerir lá ossos que a gente também consegue, que a gente eventualmente faz a ingestão através da dieta, né? Não, os seres humanos nem tanto, né? Mas outros animais ingerem osso durante a sua dieta. Então o ácido clorídrico ele participa dessa desmineralização. E a ativação do pepsinogênio, né? Que é aquela enzima inativa que vai lá um dia ser ativada no que nós chamaremos de pepsina, tá? Bom, fofinhos, um detalhe importante aqui pra gente é que nos recém-nascidos a gente vai ter a presença de duas enzimas no estômago que não estão presentes no indivíduo adulto. A gente comenta, por exemplo, a enzima renina, que ela está relacionada com a coagulação da proteína do leite, que é a caseína, né? Ajuda. Quando eu faço a desnaturação dessas proteínas, eu ajudo muito na sua digestão, principalmente porque a proteína originalmente ela é toda enrolada, né? Um novelo. Quando eu desnaturo, ela se desenrola e de repente eu tenho a possibilidade de fazer a quebra das ligações peptídicas de forma muito mais efetiva, né? Além disso, eu tenho a lipase gástrica, já que o leite materno ele tem uma certa quantidade, tem um bom teor de gorduras, então a lipase gástrica é interessante para já iniciar a hidrólise, né, das ligações do tipo éster que existem nas gorduras, né, entre o ácido graxo e o glicerol. Isso vai ser comentado melhor nas aulas de bioquímica, tá? Bom, uma outra coisa legal que a gente vai poder comentar aqui, ó, moçada, é que fenômenos como o estresse, a cafeína, o tabagismo, tudo isso, moçada, estimula a liberação de um componente chamado adrenalina. Um dos efeitos é a diminuição da produção de muco e o aumento lá da produção de ácido clorídrico. E aí o resultado disso, quando você tem menos muco e mais ácido clorídrico, você desenvolve uma inflamação no estômago, chamada gastrite. Inicia-se talvez como uma azia recorrente, que pode evoluir para uma inflamação mais severa, uma gastrite, que é bem mais dolorosa. Se essa gastrite estiver associada a uma infecção bacteriana conhecida como Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, é possível que você desenvolva, moçada, aquilo que nós chamaremos de úlceras pépticas, né? Que são aquelas feridas, aquelas lesões bem profundas que ocorrem lá no nosso estomaguinho e que ela pode ser lá um fator de risco para a ocorrência de tumores a nível estomacal, né? Os cânceres e tudo mais. Então, todos esses fenômenos aqui contribuem para esse aumento da acidez estomacal, né? Estresse, cafeína, tabagismo, por isso que é importante, sempre que possível, evitá-los, né? Bom, essa imagem que está aqui do lado, ela representa para a gente o fechamento dos esfíncteres, né? Aqui você tem o esfíncter cárdia fechado, o piloro fechadinho, o conteúdo estomacal fica retido exclusivamente dentro dele, né? Agora, aqui a gente mostra uma falha no fechamento, por exemplo, da cárdia, que vai levar ao deslocamento do conteúdo do estômago para o esôfago, né? Provocando aquelas lesões que a gente estava comentando há pouco tempo. Valeu, moçada? Então esse aqui foi o nosso querido estômago. Vamos dar uma cortada no nosso vídeo nesse momento. Daqui a pouco a gente volta mais para falar sobre os outros órgãos do tubo digestivo. Valeu, moçada? Um abração e até a próxima. Falou!